Alô, confraria, que bom que você está aqui, que bom que você chegou a esse vídeo, que bom que o YouTube encontrou você, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Seja muito bem-vindo à Confraria do Relógio. Eu espero que você já conheça o nosso canal, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, já se prepare, porque essa entrevista, para quem curte relógio, canetas e outros artigos de luxo, essa entrevista será sensacional. Então você já se prepare para se inscrever no canal, ativar o sininho e participar com seus comentários, compartilhando aí com seus amigos que também gostam desses temas do alto luxo, da alta relojoaria e de artigos de grande qualidade e muita sofisticação. Eu estou aqui hoje com dois amigos. Primeiro, o meu confrade de primeira hora, César Rovel, e é ele que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Tudo bem, César? Boa tarde. Boa tarde, Caco. Boa tarde a todos os nossos confrades. Estamos aqui com um convidado bastante ilustre, né? Um grande amigo que a vida na relojoaria proporcionou. Marcelo Borges, cofundador da revista Pulso, e grande entendedor da relojoaria e outros assuntos também que serão revelados ao longo da nossa entrevista. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, gente. Boa tarde, César. Queria agradecer muito a gentileza do convite, a lembrança do meu nome. É um prazer muito grande falar dessas coisas e principalmente relembrar a história de como a gente começou a revista, que eu considero uma revista muito importante na relojoaria brasileira e também, de certa forma, no mundo do luxo, né? Relojoaria acabou se identificando muito ao longo do tempo com o luxo, né? E o que não deveria ser, porque relógio é uma coisa faz parte tão fundamentalmente da vida da gente, né? A passagem das horas, a contagem das horas e tudo mais, é que os materiais com que eles foram sendo fabricados e o nível de precisão que foi sendo buscado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, praticamente, acabou tornando o relógio um objeto de extrema sofisticação por conta dos materiais utilizados, por conta da precisão que se buscou e tudo mais, né? Isso me faz lembrar uma das minhas complicações favoritas, que é a exibição das fases da Lua, porque para você fazer a exibição das fases da Lua, você tem que ter uma engrenagem muito, mas muito complicada, né? Mais ou menos parecida com aquela que você usa para colocar o ano bissexto no calendário perpétuo dos relógios. Então, esse tipo de coisa me fascina e foi uma das coisas que me levou ao colecionismo e também a criar a revista Pulso, ajudar as pessoas a entenderem como é que essas coisas são feitas e como funcionam. Marcelo, a gente vai falar, obviamente, da revista, sem dúvida, na minha opinião, não uma revista importante, mas uma revista indispensável para o mercado brasileiro da relojoaria e também caneta e outros artigos de luxo. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com relógios há muito tempo atrás, a internet era um negócio que estava... A internet era mato, né? Especialmente aqui no Brasil. E não tinha publicação nenhuma nacional. Vocês é que estavam desbravando esse mercado. Então, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes, a gente queria saber um pouquinho mais da tua história, né? Qual é a tua formação? O que te levou a começar a apreciar relógios? Como é que você chegou nesse mundo da relojoaria? Eu acredito que a minha formação não tem praticamente nada a ver com o meu interesse pelo relógio, né? Eu tenho duas formações profissionais, uma que é a engenharia. Eu me formei engenheiro em 1977, engenheiro eletrônico, diga-se de passagem. Eu fiz eletrônica porque eu curtia muito áudio, né? Eu toco um instrumento, eu sou violonista clássico, então ouvir a música com mais qualidade, com mais detalhe, era uma coisa que eu curtia muito. Então, fiz engenharia eletrônica para ver se eu conseguia projetar, talvez, ou construir, ou montar aparelhos de som que tivessem a qualidade que eu queria. Depois, eu voltei para os bancos escolares, 25 anos, não, 15, 90, 13, 7, 8, 9, 13 anos depois de formado, eu voltei para o Mackenzie para fazer direito, né?
eu me casei com uma procuradora de justiça e ela, você tem jeito para falar, você sabe escrever bem e tal, você devia estudar direito e prestar concurso, né? Aí estudei direito, me formei, fiquei alguns anos estudando para concurso público, mas concurso público para direito olha, eu não recomendo para ninguém que não seja realmente muito motivado e que tenha muita vocação, porque para você prestar concurso para juiz ou para procurador, para promotor, qualquer coisa assim, olha, é pauleira. Então, bom, mas o que me levou a colecionar, e aproveitando isso, né? Essa raridade. Essa raridadezinha aqui é o meu primeiro, foi meu primeiro relógio. Eu tenho uma prima que é 11 anos mais velha que eu, e ela era a dona desse US Time do Mickey Mouse, de 1940, eu acredito. Tá? Ele só não tem a pulseira original. Eu ainda tenho essa pulseira lá na caixa, mas ela não está instalada porque ela já quebrou a alça, então não ficaria mais no pulso, né? Mas eu coloquei essa pulseira que é para, pelo menos, poder usar de vez em quando. E foi com esse relógio que eu fui me encontrar com o meu hoje amigo e ex-sócio na revista Pulso, o Carlos, com quem a gente fundou a revista. Então, eu estava usando esse relógio no dia que eu o conheci. E ele ficou até um pouco frustrado, porque ele imaginava que eu fosse usar alguma alta complicação, um Patek, ou... Hã? Um Patek Philippe? Ou o meu 6241 Daytona, Cosmograph, Paul Newman, né? Mas não, eu fui com o meu bom e velho Mickey Mouse, né? E ele falou, que legal, tal, mas depois ele me confessou, eu esperava que você viesse com alguma coisa mais top, né? Mas meu pai curtia relógios, embora ele mesmo nunca tivesse chegado a colecionar relógios, ele curtia. O pai dele deixou para ele um Lange Steinner de bolso, de 1904, e ele mesmo, meu pai, me deixou uma série de relógios, que a imensa maioria ainda tem até hoje. Quando essa minha prima de quem eu falei, se casou, em 1968, meu pai pediu, imagina, vai fazer pedido para a sobrinha que vai sair em lua de mel para comprar relógio para o chato do priminho, né, de 13 anos, né? Aquele pentelho. Bom, aí ela foi e comprou um GMT Master 1 para mim. Era um GMT Master... Hã? Nada mal. Era um GMT Master 1962, pela numeração dele eu descobri que ele era 62, ela comprou em 68 e estava feliz da vida, né? Um ano depois disso eu fui com meu pai para os Estados Unidos, a gente estava em Nova York e ele falou, você não quer mais um relógio? Olha, escolhe aí. Daí eu comprei um Tissot PR 516, se não me engano a numeração dele, que era um cronógrafo de mostrador preto com totalizador para iatismo. Então tinha o totalizador de minutos com 5 e 10 marcado, né? Era bem bacana esse Tissot, bem bacana, PR516. Mas a brincadeira começou a ficar mais interessante quando, no ano seguinte, 71, 2 anos depois, 71, eu fui com ele para a Europa e ele pensava assim, meu filho tem um Rolex, eu não tenho Rolex, eu vou comprar um Rolex. Daí a gente entrou na Máquina Web de Paris e ele viu um relógio bacana, um relógio com Rolex, com cronógrafo, com mostrador branco, né? E Cosmograph Daytona. E os totalizadores eram pretos, o fundo do mostrador era branco, que tinha aquele rail track em torno do dial que era vermelho, e tinha um aro externo de taquímetro de 400 km por hora, se não me engano. Bom, é claro que vocês não vão poder ver direito, mas é esse relógio que está no meu braço direito,
o famoso 6241. Né? Aí, na década de 90, um maluco chamado Oswaldo Patrizzi começou a circular o mundo inteiro, botando anúncio nos jornais, dizendo assim: compro cronógrafos Rolex, pago em dinheiro, pago bem. E foi pelo mundo inteiro comprando esses relógios. Esse cara era o dono da Casa Antiquorum de leilões. E ele, então, foi o responsável, single-handedly, só ele, individualmente, ele foi o responsável pela hipervalorização do Cosmograph Daytona. Né? Tanto é que em 2003, meu pai tinha morrido no ano anterior, e ele já não gostava muito do relógio, ele não tinha a menor ideia que era um relógio que estava valorizando. Para ele, era um Rolex que ele tinha que dar corda, e para ele isso era inconcebível. Então, ele deu para mim o Cosmograph Daytona. E eu, movido, claro, pela valorização que estava alcançando o relógio, eu vendi, então, pela soma extraordinária, na época de $13 mil. Falei, putz, que negócio da China que eu fiz. Né? Eu nem vou falar o valor que está o Cosmograph Daytona hoje em dia, porque toda vez que eu encontro o Carlos, ele me lembra desses valores para me irritar e para me provocar. Né? Então, eu não vou nem mencionar, vocês googlem depois Rolex Cosmograph Daytona 6241, quanto que está valendo hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, o do próprio Paul Newman, que se não me engano era o 6239, que era o reverso, ele era preto com totalizadores brancos, o dele, o Paul Newman, do Paul Newman, que estava numa pulseira de couro larga e tudo mais, foi leiloado, se não me engano, eu não sei se foram 7 ou 17 milhões de dólares. Me corrija aí, César. Eu acho que foi 17. 17 milhões de dólares, acho que foi isso. Que era o dele. Ele tinha dado de presente para a filha, e a filha deu de presente para o namorado. Depois ela desmanchou com o namorado e pegou de volta e tal. Se não me engano, ele tinha 2 ou 3 Cosmograph Daytonas, mas o principal, aquele que foi presente da mulher dele para ele, esse é o que foi leiloado por essa bagatela. O do Paul Newman foi leiloado por 17 milhões e 700 mil. Foi o relógio de pulso mais caro da história. Foi o relógio de pulso mais caro da história. Então, é interessante a gente ver como esses modelos assim raros acabam ganhando uma projeção bacana. Né? Outros relógios bacanas que meu pai também me deixou, um deles é esse aqui do meio. Ele é um cronograph suíço, embora algum relojoeiro sem muita imaginação tenha colocado um adesivo de Mondaine aqui perto das 12 horas, como vocês podem ver. Né? Mas ele é um cronógrafo muito bacana, muito bonito, muito preciso, e ele ainda tem aquela famosa pulseira spandex, que era comum encontrar na década de 30 e 40. Né? Nossa, então, isso é um sucesso, né? Absurdo. Era com esse relógio que o meu pai foi me buscar na maternidade. Qual é o movimento dele? Você sabe, Marcelo? Cronograph suíço. O movimento dele mesmo? A marca é Cronograph suíço. A marca é Cronograph suíço. É uma marca que tem esse nome esquisito, mas é a marca dele. E ele é década de 40. 40? 40. O outro relógio que ele usava com frequência era um Omega que ele ganhou de presente de formatura da mãe dele, quando ele se formou na Politécnica em 38. Esse Omega eu dei para o meu filho, que olhou para o relógio e falou: puxa, pai, mas ele é meio pequeno para o meu braço, né? Meu filho é grande, pratica jiu-jitsu, tal, é fortão. Aí eu dei para ele um Swatch Irony, que tinha caixa de 44 milímetros, né? Grossinha. Falou: esse aqui é legal. Pronto, aí ele ficou feliz. Você ficou com o Omega, né? Porque você não é bobo. Ficou com os dois, né? Você deu o SWAT e pegou o Omega ou não? Não, ele ficou com o Omega. Eu acho que é importante porque
se a gente tem esse interesse por essas coisas, a gente tem que ter, no mínimo, certo interesse dos nossos parentes próximos para que eles deem continuidade àquilo, né? Pelo menos para não fazer besteira, né? Para não saírem liquidando a preço de banana. Vendendo barato, hein? Vendendo barato. Dando de bobeira, né? Eu gosto muito do Tissot. Eu tive aquele PR 516. Eu tenho esse aqui, que é um modelo que eu acho muito interessante. Ele é quartzo, sim, mas a origem desse modelo, ele era chamado de Curvex na década de 30, e ele é uma réplica de um modelo da década de 30. Depois ficou apelidado de banana por causa da forma, né, parecida da lateral com uma bananinha. Ele é um modelo bem simpático, com esse tipo de mostrador pop, né? E o que é bacana é lembrar o que era esse movimento Curvex. Quando saiu esses movimentos Curvex, o movimento do relógio ele era todo acomodado em níveis, como se fosse acompanhando aquela caixa. Não é que a caixa era larga e ele ficava pequenininho, o movimento no centro, monoplano, quer dizer, num plano só. O movimento ficava em vários planos dentro da caixa do relógio. Então, esse é um design bacana da década de 30 que eu quis preservar através desse Tissot, né? E esse é um relógio da Tissot, esse não é da década de 30, como você falou? Você não. lembra mais ou menos que época que ele é? Década de 90, década de 2000, mais ou menos. Esse aqui também é um modelo mais recente, mas que também tem o design que remete a épocas anteriores, né? Algarismos romanos, tem um mostrador com aquele acabamento Clou de Paris, né? É bem bacaninho, é um automático. Eu tinha dado de presente para minha mulher, que ela trabalha num hospital bacana, e ela ficava falando, puxa, eu com um reloginho micho lá, e as colegas com relógio bacana, eu falei, pronto, toma esse aqui que é ouro rosa, pelo menos folhado ouro rosa, tal. Daí ela usou durante 2 meses, falou, não posso, eu tenho alergia a ouro. Eu falei, bom, melhor para mim que não tenho que gastar tanto com seus relógios. Daí eu troquei com um Mido que eu tinha, de aço, e ela usa agora um Mido que é do mesmo tamanho, né? Essas marcas do Grupo Swatch são muito legais para a gente usar sem muita preocupação, que tem ótima qualidade de conteúdo e mecanismo, né? Mas o meu relógio de viagem é esse aqui, ó. É um Hampton Dual Time, também é quartzo, com movimentos independentes, com baterias, inclusive, independentes, né? Então, eu costumo colocar ou a hora de Londres ou a hora de Paris no mostrador de cima. Agora, não, no de baixo. Agora, a hora de Paris é 9 da noite, né? Praticamente. Então, é muito útil. Eu olho a hora de cima, é home time, é a hora de casa, a hora do Brasil, e a hora de baixo está ali, sempre à disposição. Quando eu não estou com ele, eu viajo com essa criatura aqui, que também é um Aerospatiale. Ele tem a característica de ser um pouquinho diferente do modelo original. Eles são modelos da década de 90, só que esse aqui ele tem repetição de minutos. É um relógio muito, muito interessante, porque antes da internet, você possuía aqui alarme, segundo fuso horário, indicação de segundo, indicação de dia do mês. Esse aqui é indicação tanto analógica quanto digital. A caixa dele é aço ou é titânio? Com ouro? É titânio. Titânio, né? É titânio. E o titânio é bacana porque ela praticamente não risca, e se ela dá uma escurecidinha, agora o truque, o pulo do gato. Você pega aquelas borrachas mais durinhas. Uhum. Lado azul. Você passa aqui no metal, você deixa ele mais
reluzente, você tira essa pequena oxidação superficial que o titânio acaba fazendo. Então essa é uma dica legal para quem tem relógio de titânio. Borrachinha sempre resolve isso. Olha, essa eu não conhecia, hein? Pois é. A gente tem que estar... Tem cronógrafo, claro, né? E tem Mission Time. O Mission Time é um negócio que eu nunca usei, mas o que você faz? Você faz contagem regressiva, né? Você dá uma startada, você começa a contagem regressiva para algum evento. Então, esses são dois relógios que eu gosto de usar em viagem, né? Antigamente, quando o mundo era mais seguro, eu usava o GMT, mas eu acabei me desfazendo de muita coisa por causa da própria... A gente muda de casa, vai para lá, para cá, a gente fala, puxa, daqui a pouco alguém leva um, leva outro, some, eu vou ficar muito bravo. Então eu fui dando uma simplificada na coleção. Eu cheguei até uns 25 Swatches, eu devo ter tido uns 8 Speedmasters diferentes. Eu tive um Omega, que esse eu me arrependo, não por causa do valor dele de ter vendido, mas por causa da raridade. Para mim, ele é muito bacana porque foi o pioneiro em termos de mega precisão, que era o Omega Mega Quartz. Era um Omega que era um tronco de pirâmide, ele era alto mesmo, era um verdadeiro tronco de pirâmide, era um catatal, pesadão para usar. Ele tinha precisão... Bom, se o quartzo convencional que a gente usa é 28 mil alternâncias, 29 mil alternâncias por segundo, né? Aquele lá era 2,5 MHz, ou seja, ele era 2,5 milhões de alternâncias por segundo. A precisão daquele era extraordinária. Ele era cronômetro oficial, certificado, ele era um cronômetro marítimo, tanto é que era o nome oficial dele, Marine Chronometer. Tá? Então, esse foi o primeiro relógio de altíssima precisão a quartzo que foi fabricado, né? O Omega Quartz, esse Marine Chronometer. Aliás, isso tudo é uma decorrência daquela necessidade. Vocês devem ter lido esse livro, que quem não leu precisa ler, que é aquele livro famoso A Busca da Latitude, né? A história de como John Harrison criou os relógios com os quais ele ganhou o prêmio do rei na Inglaterra para precisão, porque você tinha que saber a hora com certa precisão a bordo para você poder calcular a latitude e saber que você estava chegando na ilha certa. Na verdade, é longitude. Longitude, desculpa, a história da longitude, exatamente. Latitude não tem nada a ver com a hora, mas a longitude. Então, o rei da Inglaterra ofereceu um prêmio para quem criasse um cronômetro marítimo com precisão capaz de poder determinar o local onde eles estavam, porque a Inglaterra já estava começando a ser uma potência mundial, uma potência com possessões e com colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Então eles precisavam saber onde que eu estou, onde que está esse navio. Então eles tinham necessidade de um relógio que não alterasse o horário em função das oscilações do navio, né? Hoje em dia os cronômetros marítimos usam o giroscópio, né? Um gimbal, com o qual o cronômetro vai ficando parado enquanto a própria caixa oscila. Então, eles têm uma maneira de contornar isso. E também tem o quartzo, claro, né? Você com GPS, você tem teu horário em qualquer lugar do mundo, até com precisão correta, né? Porque quando você está no meio do oceano, você não está se preocupando se você está com GMT-3, GMT-4, você quer saber exatamente qual é o teu horário naquele momento, né? E pouca gente sabe dessa história do GMT. Vocês conhecem a história da origem da marcação GMT? Quando que ele foi criado e por quê? Antigamente, não, conta pra gente, Marcelo. Antigamente, o horário oficial do mundo, na época que a língua francesa era a língua diplomática oficial, o fuso horário que hoje equivale a Greenwich Mean Time era a hora de Paris. A hora de Paris é diferente do GMT
se não me engano, por 6 minutos e 3 segundos, uma coisa assim, mais ou menos, por causa da longitude de Paris em relação a Greenwich. E durante alguns anos, após a instalação do fuso oficial 0 GMT em Greenwich, os parisienses nas rádios ainda falavam assim: boa tarde a todos, nesse momento a hora universal é tal hora, mas a hora de Paris é tal e tal. Então, eles davam a hora de Paris, que era para eles ainda a referência. Demorou para eles aceitarem a mudança, né? A mudança da referência, né? E isso depois foi gerando alterações também em horas de verão e tal. Mas esse livro sobre a longitude é fabuloso. E eu recomendo a todos que gostam disso que leiam, né? Você falou dos vários relógios que você teve, vários modelos Speedmaster. De todos que você teve, né? Daqueles que passaram pela tua mão, que estiveram na tua coleção, que você usou no pulso, qual foi ou qual é até hoje o teu predileto? Então, não. O Mickey é uma relação afetiva, né? Uma relação afetiva. É a história. Mas, como dizia aquele ditado latino, inter dua litigantes tercio, entre os dois meu coração balança. Eu ficaria entre o GMT e o Paul Newman, né? Sem pensar em valor. Sem pensar em valor. Eu amo a estética do Paul Newman, que inclusive a Omega procurou reproduzir alguns anos atrás, né, em alguns modelos, e eu amo a estética do GMT também, né? A Rolex, nesses relógios de caixa maior, nesses relógios profissionais deles, de maior estanqueidade e tudo mais, ela tinha uma estética muito boa, continua tendo uma estética muito bonita. Então, o GMT Master, para mim, sempre foi um relógio lindo. O 1, principalmente, porque ainda gosto daquela história de ter que ficar... eu sou romântico, ainda gosto daquela história de ter que ficar mexendo no ponteirinho do GMT lentamente e tal, não sei o que lá. Nossa, dava um trabalho acertar a data depois, dava um trabalho, né? O 2 já te dá um pouquinho mais de facilidade, né? Você já gira um pouco mais depressa. Mas eu gostava muito do GMT Master 1 e, claro, do Paul Newman, né? A tua marca, assim, pelas tuas escolhas, aí, talvez a tua marca predileta seria a Rolex? Ou não? Olha, então, Rolex e Omega, e que eu acho que está refletido, inclusive, nos primeiros exemplares da Pulso, né? A matéria da Pulso número 1 foi o GMT Master 1, porque tanto o Carlos quanto eu tínhamos ou temos aquele relógio, né? E a matéria do GMT Master, a matéria da Pulso número 2 era o Omega Speedmaster Moonwatch Professional. Então, que o Carlos também tinha e eu também. Então, nós refletimos os nossos interesses, nossos gostos por relógios nesses primeiros modelos que a gente colocou na Pulso, né? Marcelo, aproveitando que você está falando da revista Pulso, como que se deu o teu encontro com o Carlos Barretti? Como que surgiu a ideia de criação da revista Pulso? Isso é muito interessante. Eu morava aqui em São Paulo, eu morava na Vila Andrade, que é uma das sub-regiões do Morumbi. E bem pertinho do meu prédio tinha um shopping chamado Shopping Jardim Sul, onde tinha um quiosque que vendia relógios e canetas de segunda mão. E eu fiz amizade com o dono do quiosque, né? E toda hora eu ia comprar uma coisa lá, ou uma pulseira, ou um relógio de vez em quando. Aliás, o meu Speedmaster eu comprei lá com ele e tudo. E o Ricardo, que era o nome dele, ele falou: eu preciso te apresentar um cara, você vai pirar com ele. Ele também adora relógio e tal. Vamos qualquer hora combinar de vocês se conhecerem e tudo. Eu falei: legal. Você que sabe, me fala que eu vou lá conhecer. Ele não quer vir aqui? É complicado, tal, tem que ser lá no meu escritório. Ele tinha escritório ali perto da casa do Carlos naquela época, inclusive, ali na Lorena. Aí, um belo dia, eu fui lá no escritório dele, 10, 15 minutos depois, chega lá o Carlos e, como dizia Humphrey Bogart, pro ator que fazia o papel do capitão
francês no final de Casablanca, né? Ele falava, né? Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. E foi o começo de uma bela amizade, não só de uma bela amizade, como de uma parceria profissional e comercial que a gente teve, né, com a editora. Então, a gente começou a revista por causa desse interesse mútuo, mais em relógio do que em canetas, né, dos dois, e com o tempo a gente foi ampliando isso para colocar outros relógios que não eram aqueles que nós mesmos tínhamos, quer dizer, a gente começou a mostrar o que estava acontecendo pelo mundo afora. E naquele tempo, fazer revista no Brasil era uma aventura, vou te dizer, era meio complicadinho. Porque que ano que começou a revista, Marcelo? Outubro de 98. O primeiro exemplar da revista Pulso foi outubro de 98. E antes disso a gente já tinha feito um livro que a gente lançou, foi o primeiro livro que a gente lançou na editora. O segundo livro foi o livro do charuto, né? Que é esse aqui. Foi o segundo livro da editora. E o livro do charuto saiu, porque tanto o Carlos quanto eu, a gente... Bom, ainda somos charuteiros, né? Então, o nosso outro interesse em comum, que eram charutos, acabou suscitando a ideia da gente criar um manualzinho para o pessoal ler e poder se inteirar. Foi o primeiro livro escrito em língua portuguesa sobre charutos. Nossa, que legal. O segundo livro escrito em língua portuguesa sobre charutos foi uma tradução minha, que a minha atividade profissional atual é a tradução. Então, o segundo livro foi tradução minha. Mas, no começo, a Pulso tinha uma seção que era estilo de vida. Então, a gente colocava alguma coisa sobre vinho, sobre viagens e tal. E, com o tempo, os leitores começaram a falar, olha, a gente não curte tanto assim essa seção de estilo de vida, né? Isso aí fica parecendo vejinha, fica parecendo matéria de encher linguiça, a gente quer mais coisa de relógio e caneta mesmo, né? Então a gente cessou com a seção de estilo de vida e a gente ampliou as sessões praticamente de relojoaria, com explicações sobre movimentos, os tipos de complicação e tal. A gente fez uma vez que era sobre todas as variações de cronógrafo, se não me engano. Todas as variações de cronógrafo. E tinha variação, hein? Tinha variação. Nossa! Aquele que eu acho ótimo, que é o telêmetro, que era um relógio criado para a época da guerra, se não me engano, na época da Primeira Guerra Mundial. Você via o lampejo do canhão, você acionava. Aí, quando você ouvia o barulho da explosão, você acionava novamente e você tinha a distância que aquele canhão estava dali de você. Você pode fazer a mesma coisa com relâmpago e trovão. Relâmpago e trovão, né? Porque daí né? Ele faz um diferencial entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Então, com isso, ele mede a distância e te dá a indicação direta no aro, né? Eu acho uma das complicações mais bacanas que tem. Relógio para médico, né? Então, quantas pulsações, baseado em 30 pulsações por, enfim, 60 pulsações por minuto, tal. Então, também era muito bacana esse tipo de variação. A gente ia informando o pessoal, né? A Pulso foi a primeira e praticamente única revista, antes do advento da internet, como você bem lembrou, né? A fazer esse tipo de papel informativo, né? Tem algumas canetinhas que eu acabei juntando. Olha aqui. Essa aqui é uma Parker 51, tá? É uma Parker 51, que era do meu pai. Mint, né? Que o meu amigo Sebastião, o saudoso Sebastião da Ravil, aqui de São Paulo, que era um técnico em canetas, era o cara que mais entendia de canetas aqui em São Paulo, de reparo de canetas, ele conseguiu a raríssima pena broad, a pena mais larga, e trocou para mim, né? Antigamente a pena dela era essa aqui, que era fininha, e com pena fina eu não me sinto à vontade para fazer assinatura, eu gosto de uma assinatura um pouco mais ampla, então a pena muito fina fica um negócio meio desigual, uma assinatura
comprida, mas com uma letra fininha, não é muito legal. Então, essa caneta ficou bacana. Isso aqui é uma lapiseira Waterman, de 1902, mais ou menos. Nossa. Era do meu avô, né? Ela usa mina 06. Você gira aqui na frente para você liberar a pontinha da mina. Tá vendo aqui? Então, essa é muito bonitinha. É daquelas coisas que... Eu acho que, na verdade, eu tinha dado de presente para minha avó, mas minha avó nunca usava. Então ele falou, quer saber? Pegou de volta, botou no bolso e ficou por isso mesmo, né? E caneta é uma coisa que a gente tem desde a época disso aqui, ó. Tá dando para ler? Não dá para ler, mas só de ver já dá para ver que tem. Mas tá o nome do meu pai aqui. Olha só. Entalhado, né? Então, isso aqui era bico de pena que ele usava no colégio. Nanquim? Nanquim, nanquim, ou tinta de tinteiro mesmo, né? Eu gosto muito dessa aqui, dessa cor, que eles chamam, na Waterman, eles chamam de azul dos mares do sul. Gosto muito dessa cor. Mas o fanático por tinta é um cara que cria tintas. O fanático por tinta tem tubos de ensaio em casa, ele vai botando fórmulas. 2 gotas dessa, uma dessa e uma dessa. Então vai criando tons de azul, tons de vermelho e tal. Tem uma variedade inominável. Numa das primeiras Pulso, a gente fez uma matéria sobre todos os tipos de tinta que tinha à venda naquela época. Hoje em dia tem 10 vezes mais. Tem tintas japonesas fantásticas. Então a gente não consegue mais acompanhar esse tipo de coisa, né? Essa aqui o pessoal das antigas, é uma curiosidade. Essa aqui o pessoal das antigas vai se lembrar. Meu pai tinha uma dessas. Pois é. Eu não vou fazer o negocinho que é... Eu não sei se tem menores assistindo, então não quero... Mexe na caneta e deixa a menina mais à vontade, né? Mais à vontade, isso, exatamente. Quantas canetas você tem, Marcelo? Mais ou menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 50 atualmente, em diversos graus de interesse, né? Mas as que são mais interessantes para mim são as que com as quais eu tenho um contato pessoal. Essa foi a minha primeira caneta tinteiro. 1965, eu estava aprendendo a escrever a caneta. Lembra disso? Hoje em dia não existe isso. Antigamente, eu acho que ainda existe. Minha filha ainda aprende a caneta, mas eu já não sei escrever mais à mão faz tempo. Essa aqui eu achei no chão da escola. Deixei na secretaria para ver se alguém pegava, ninguém pegou, falei, quer saber? Então, morreu, né? E essa aqui foi um presente da minha primeira namorada. O legal da peça é que são essas histórias, né, também, né? Essa aqui é uma Schaefer em prata de lei. Essa aqui é uma Schaefer de prata de lei. Essa primeira namorada, eu comecei a namorar justamente nessa viagem para a Europa, que eu fiz com meu pai. Ela estava lá na viagem com a mãe e com o irmão. E a gente começou a namorar. Agora, preciso contar essa história. Na roda gigante de Viena. Olha, aí sim é uma história romântica de verdade, né? No dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela. Ela em namoro? Você foi um cara mais assim conservador ou você partiu pro ataque? Pois é. Não, mas namorinho, né? Aquela coisa, a mãe do lado, imagina, né? Mãe do lado, pai do mas meu lado. Mas como eram os namoros, né, nessa época? Pior que era, viu? E hoje em dia, moçada tem a vida um pouco mais fácil, mas eu, sinceramente, acho que para mim foi mais divertido. Eu sou saudosista também. Pois é. Eu tinha mostrado esse relógio para vocês,
da outra vez, mas eu acho que é bacana mostrar esse agora. Esse aqui é um Omega, década de 40, que eu acho muito bonito pelo tamanho dele, que é um tamanho inusitado para a época, né? Era enorme. Eu acho que ele tem 42 milímetros de diâmetro, mais ou menos. E as alças dele, que também são muito bonitas. Tá vendo? São lágrimas laterais, são lágrimas voltadas para o lado, assim. Eu acho esse um dos relógios clássicos mais bonitos que eu tenho. Eu gosto de usar esse com um blazer, com um paletó, qualquer coisa assim, porque sempre chama atenção, né? Eu ainda encontrei uma pulseirinha de avestruz, que é um couro sempre interessante para você ter em pulseira. É muito bonito mesmo. Estava falando que eu gosto de certas marcas, né, do grupo Swatch. Esse aqui é um Mido, famoso Power Wind, né? Você pega ele na caixa, ó, peguei ele na caixa, dei um girinho. Qualquer movimento já dá uma alimentada, né? Ele já vai. Olha lá. Já está rodando. Esse aqui era praticamente new old stock. Meu pai não usava. Ganhou e não usava. Só que ele é menor, 38. Então, 38 para mim fica um pouco... Eu acho um pouco pequeno. Não orna, como diz o pessoal aqui. Orna. 30 anos. É um SWAT comemorativo do centenário dos Jogos Olímpicos Modernos. 1894 em Atenas, né? Esse foi lançado em 94. Esse ano ele faz 30 anos. E ainda está com a bateria original. Criação do Comitê Olímpico Internacional, exatamente, que reinstituiu os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Ele é muito bonito, eu gosto muito dele. E ele tem um taquímetro de até 1000. Tem um taquímetro até 1000, muito legal. Mas este foi o primeiro que eu comprei. Esse foi o primeiro que eu comprei. O primeiro SWAT que eu comprei, né? Esse aqui é de 92. Esse é de 92. O pessoal falava, SWAT, você tem que conservar, não pode usar, tem que usar, deixar com a caixa original. Tem colecionador que compra 2 exemplares do relógio. Um para usar ou para guardar. Exatamente, da SWAT. Aqui da SWAT, os que eu comprei quando a SWAT estava no Brasil, eu comprei mais para minha esposa. Eu comprei acho que uns 50 ou 60 SWAT para ela. Na época era relativamente barato, né? Então, exatamente. Estava trabalhando com isso. Tá? Mas assim, poucos sobreviveram. Eram $50. Eram $50 mais ou menos, né? Custava. Esse aqui, na falta de um Quantiem Perpetuel bonitão da Patek, esse aqui é o meu Quantiem Perpetuel. É um Seiko Quartz Perpetual Calendar de 1992, se não me engano. Eu acho que ele é 92. É completinho. Tem tudo. Até o ano. Bonito, né? Mesmo. Ele é interessante. Relógios que eu gostaria de ter se, como diz o pessoal, se não fosse falta de tempo. Falta de tempo, então, né? Eu tenho muito problema de falta de tempo. Eu também. Mas os meus Dream Watches são um reverso bonitão. Eu queria um reverso clássico para botar aquelas iniciais em letra Art Deco, né? Que eles sabem fazer muito bem. Aliás, tanto a Cartier quanto a Jaeger são fábricas que têm uma arte de acabamento em laca, acabamento em gravação extraordinários, né? A Jaeger faz cada pintura a laca no dorso do reverso, que é uma coisa maravilhosa. Eu queria um simples, uma réplica do primeiro modelo com as costas vazias para poder fazer uma gravação. Eu gosto de 2 Pateks, gosto muito de 2 Pateks. O Calatrava clássico, com clou de Paris no aro externo, mas sem segundeiro.
é aquele mais clean possível, só com mostrador de esmalte branco, ponteirinho, agulha, né? Fininho. Esse é o relógio de smoking, né? Você bota um smoke, você bota um relógio desse. Eu quis tentar quebrar o galho desse relógio com esse aqui da Natan, que era uma réplica de Breguet, né? Com ponteirinho Breguet e tudo mais, né? Saudosa Natan, né? Eu gostava muito Pois é. de visitar as lojas da Natan aqui em Curitiba. Também. Eu continuo alimentando ele com a bateria nova, porque eu gosto dele como um modelo clássico bacana para quando tem que usar alguma coisa mais formal e tal. Ô Marcelo, você já visitou alguma manufatura relojoeira? Parece, eu visitei? Sim, sim. Não muitas. Confesso que não muitas. O que aconteceu com a Pulso? Em 2000, a Pulso estava no número 5 ou 6, a minha mãe morreu. E meu pai ficou muito abalado. Foram 54 anos de casados, então ele ficou meio pirado mesmo. Eu tinha que cuidar dos meus 2 filhos, junto com a minha mulher na época, do meu pai e da revista. E estava complicado cuidar de tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu estava ficando com úlcera, gastrite, tudo que você possa imaginar. Então eu virei para o Carlos e falei: Belão, toma que filho também é teu. Eu continuo te ajudando no que for preciso, continuo como consultor editorial, escrevo o quanto você quiser para você, mas eu não posso participar ativamente da editora porque eu tenho que cuidar da família e cuidar do meu pai. Então ele ficou sozinho no comando da editora desde do ano 2000. E então o Carlos é que fazia a maioria das visitas para as feiras e para fábricas, né? Depois eu comecei a poder ter um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de disponibilidade. Daí eu comecei a ir para as feiras, principalmente Basel, Genebra, e depois para as feiras da Cidade do México. De visita à fábrica, eu fiz uma para a Gegé, justamente, que eu achei maravilhosa, conhecer a arte de você colocar uma mola em espiral com a tensão justa e correta para você não... Nossa, esse tipo de detalhe na relojoaria me fascina tanto, né? O acabamento que o pessoal coloca, tudo. Para mim é fascinante. Então, a Gegé foi uma fábrica que me impressionou. A fábrica da TAG me impressionou pela tecnologia que eles empregam, pelo grau de... Realmente faz jus ao nome, tecnologia da vanguarda, né? TAG. Conheci o Jack Heuer, né? Num almoço que eles fizeram lá e tal. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade é fascinante justamente para você mergulhar no universo da relojoaria. Mas eu estava falando, o meu primeiro relógio de wishlist seria o Reverso, o Calatrava e outro da Patek, que é o Golden Ellipse, por 2 motivos. Um, pelo mostrador azul, que é o azul mais bonito que eu já vi na relojoaria. Aquele mostrador azul do Golden Ellipse é uma coisa simplesmente de louco. É muito lindo. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Do que eu estou falando. O Golden Ellipse foi relançado não muito tempo atrás, né? Inclusive, ele kit com uma montadura. Ele é de 90 e pouco. Só que também sem calendáriozinho, que era um mostrador clean, né? Aliás, a Patek tinha um anúncio. 50 anos atrás, a Patek tinha um anúncio fabuloso. Eu vi isso numa revista Montre, se não me engano, de 1973, que eu ainda tinha. Um anúncio de última capa, que era assim: o Patek Golden Ellipse ele não tem um ponteiro de segundos. Mas também você não toma champanhe para matar a sede. É verdade. A
A filosofia dos anúncios da Patek é muito interessante, né? Porque ele tira o peso de você estar comprando um relógio de 150 mil reais das tuas costas e fala, você não está comprando para você está comprando para a tua próxima geração. Sim. Então, você fala, não é para mim, é para o meu filho, deixa eu comprar, vai. Então, a tua mulher não vai ficar te apurrinhando. A relojoaria, a alta relojoaria, né, que são os relógios mais caros e tal, e luxuosos, não é uma compra racional, obviamente. Não, né? não. É absolutamente emocional. Né? Aliás, com o advento do celular, que você tem a hora na mão ali e tal, qualquer relógio hoje é pela emoção, é pelo adorno, né? Pela história, é pelo gosto, não é uma necessidade mais. Né? Não, não é. Mas é o fato de você ter ainda uma coisa que alguém passou dezenas ou centenas de horas trabalhando em cima dele para estar no teu braço. Sim. Ele demora muito mais para ser produzido do que um carro. E o carro, às vezes, normalmente é mais caro e muito maior. Então, você imagina um objeto pequeno, o trabalho que foi você deixar aquela complicação, aquele design bonito, aquela espessura fina, pronta para ser vendido, aquilo lá é um trabalho insano, um trabalho de louco. Se vocês já tiveram a oportunidade de sentar numa mesa de watchmaker, de relojoeiro, não relojoeiro no sentido de consertar, embora esse também sim, mas no sentido de você montar o relógio ali na tua frente, na tua mão, você vai saber a loucura que é aquela pinça para você pegar, você colocar o teu monóculo, né? Você colocar o teu monóculo ali para trabalhar o objeto e tudo. Então, isso aí é uma coisa fascinante. Não tem igual. Da mesma forma, tem havido uma revalorização da escrita manual, a caneta tinteiro, pelo mesmo motivo que a gente ainda compra relógio mecânico. É a mesma coisa. Agora, tá certo, o relógio e a caneta são coisas que vão te acompanhar pelo resto da vida e você vai ter aquilo lá. Aquilo é um investimento. Você pode considerar um bom relógio, uma bela caneta, como um investimento, porque tem um valor intrínseco aqui, tem um valor agregado, que é a manufatura, é o trabalho dele ter sido montado, dele ter sido idealizado, dele ter sido projetado. Imagina, você projetar engrenagens que uma vez a cada 4 anos vai dar um 29 de fevereiro, como esse ano aqui. Imagina isso. Imagina a precisão e a complexidade dessas engrenagens para você poder fazer isso. Né? Então, montar um relógio que dê esse tipo de informação é quase mágico. Aliás, tinha um grande escritor cubano, o Ernesto Cabrera Infante, se não me engano. Ele escreveu um livro chamado Santa Fumaça, Holy Smoke, onde ele conta a história do charuto, né, sob um ponto de vista literário e tal. E ele falava assim: fazer um charuto é magia. Fazer 100 charutos por dia é pura feitiçaria. Né? Fazer um relógio é magia. Você fazer 100 modelos daquele relógio ao longo de um ano é pura feitiçaria. Esses relógios de tiragem ilimitada, que tem uma bela complexidade, é isso mesmo, é feitiçaria. Entre o projeto e a execução, você queimou muita pestana. Muita pestana. É muito trabalho, né? E como isso tem, você falou em investimento, né? O relógio como investimento. Como isso valorizou, né? Nos últimos Exato. anos. Né? E nem estamos falando só de alguns modelos raros, como o Paul Newman, o modelo Daytona, Paul Newman e tal. Mas, no geral, de forma geral, como valorizaram essas marcas, né? Omega, Rolex, Breitling, Patek, o Audemars Piguet, Hublot, etc. Valorizou demais, né? É investimento mesmo. Exatamente. Eu me lembro que esse GMT Master que meu pai comprou para mim,
custou o equivalente a 180 francos na época, franco suíço. 1968. A gente está falando de 56 anos atrás, né? Então, GMT Master hoje está o quê, César? 7 mil euros? Preço de lista? É mais, hein? Até mais, né? Preço de lista. Acho que mais. Então, existe razão para isso, né? Existe razão para isso e eu acho muito válido. O problema é que, quando chega aqui no Brasil, você enfrenta uma série de ônus, né? Uma série de impostos, de tributos e de acréscimos que realmente, às vezes, inviabilizam o valor do relógio para você poder ter mais acesso a eles, né? É verdade. Por Isso falar também nisso, você falou em Brasil, né, mercado brasileiro e tal. Como é que você vê hoje? Nós tivemos, infelizmente, nos últimos anos, várias marcas que saíram do país, né? Como é que você vê o mercado brasileiro de relógios hoje? O que você esperaria para um futuro próximo? O que acontece para mim é o seguinte: muitos dos compradores de relógio que têm condições de entrar numa boutique aqui no Brasil e comprar o relógio, preferem, pelo mesmo preço do relógio aqui, pagar a viagem, pagar o hotel, comprar o relógio em dólar, numa loja em Miami ou Nova York, e voltar para cá com o relógio e tendo passado alguns dias ou sozinho ou com a família, se divertindo um pouco. Então, a presença das grandes grifes aqui no Brasil, das boutiques aqui no Brasil, é justificada para que a gente não perca o contato com a marca. Para a pessoa que não está acostumada com as marcas, não conhece todas as marcas que existem, o fato dela passar num shopping elegante, como o Shopping Cidade Jardim, o Shopping JK, ou qualquer coisa assim, e olhar aquela marca, olhar aquele logo da marca em cima do mostrador e tudo mais, é uma forma de fixar na mente a existência daquela marca e daquele design, né? Para que, quando ela queira dar de presente para alguém um relógio bacana, vá se lembrar: puxa, eu vi que lá naquele shopping tem essa boutique, tem essa marca, tal. Então, a presença dessas boutiques é importante por causa disso. Eles não querem sair, eles evitam sair ao máximo, se puderem evitar sair do país. Mas, às vezes, quando o mercado dá essa retração, vamos combinar que a pandemia foi um choque anafilático em cima de vários segmentos do mercado, né? Se você não saía de casa, se você não podia sair de casa, o que você ia fazer com um relógio novo? Não ia ter graça. Você não ia valorizar aquilo, não ia ser uma coisa importante para você naquele momento. Então, você desviou o teu dinheiro excedente para outras brincadeiras. Então, aumentou, por exemplo, o número de lojas online de vinho. Aumentou barbaramente o consumo de vinho doméstico no Brasil. Por quê? Porque todo mundo ficava sentado dentro de casa sem poder sair, né? Eu espero e acredito que as marcas voltem a ter um comportamento mais adequado, embora ainda possa haver algum medo com relação ao câmbio desfavorável para a aquisição desses modelos aqui no Brasil, né? Talvez o mercado ainda esteja tateando um pouco, sondando um pouco com certas medidas paliativas, até poder ter certeza se dá para voltar a investir maciçamente no país e poder esperar um retorno disso, né? Mas a presença, nem que seja em lojas multimarcas, a presença daquela marca é importantíssima para ela não desaparecer. É como um trabalho de branding mesmo, né? Branding, exatamente. Você conhece a origem da palavra brandy, o conhaque? Não? Cadê o César que sumiu? Perdemos o César. Perdemos o César? Mas ele já volta. Já voltou, tá aí. César, você sabe qual é a origem da palavra brandy, o conhaque? Não. Brandy vem do holandês brandewijn, que quer dizer vinho queimado. Como é que a gente faz conhaque? A gente pega
9 litros de vinho branco, passa uma vez no alambique e passa uma segunda vez no alambique. Desses 9 litros de vinho a 11% de teor alcoólico, você produz 1 litro de aguardente que sai da segunda tiragem do alambique com 68%, 70% de álcool. Essa aguardente vai ficar um período de 2, 5, 10, 15 anos dentro de um barril de carvalho, perdendo álcool e perdendo volume, até chegar perto de 40%, quando daí recebe água especial e chega nos 40% da bebida que você toma, como brandy, ou conhaque, armagnac, brandy de Jerez, qualquer coisa assim. São bebidas de 40% teor alcoólico, né? O brand é o queimar. E a palavra brand, de queimar, vem exatamente do mesmo princípio de marketing que a gente conhece como branding. A gente queima na mente do consumidor aquela marca para que ela fique indelével na cabeça dele quando ele for à loja comprar alguma coisa. O branding é a impressão que a gente cria na cabeça do consumidor. Isso é branding. Né? Essa é a origem da... Legal, não sabia. Eu trabalho com marketing e não sabia disso. O brand é o que você pega o ferro em brasa e queima o couro do gado. Então ele tem aquela inicial do dono, né? Só que a extrapolação é para o mundo do marketing, né? Você queima na mente do consumidor aquela marca para que ele não se esqueça da marca. Né? O que a gente faz na Pulso hoje em dia e o que o César faz na internet através da Relógios e Relógios? Nós fazemos um trabalho duplo, um trabalho de informação e um trabalho de atualização de mercado. Então, o César, principalmente, é um cara extremamente voltado para marcas novas, para designers relojoeiros que têm uma visão inovadora, uma visão, às vezes, até revolucionária de mercado. Não é necessariamente o relógio que eu compraria, mas é um relógio realmente vanguardista, totalmente inusitado. Né? Essas marcas, por exemplo, que usam líquidos, fluidos, de certas densidades para marcar o horário, ou que o mostrador está na lateral, ou aquela outra marca que tinha uma mola que puxava e media o tamanho da mola. Eu acho isso fascinante. Isso, para mim, é fascinante. E se nós não informamos o público consumidor que isso existe, ele não vai ficar sabendo, porque é raríssimo você encontrar essa informação na mídia convencional. Você nunca vai ver isso. Nunca vai ver isso. Nunca. Então, você precisa depender das mídias não convencionais, como Pulso e Relógios, por exemplo, para você poder conhecer, né, essas marcas. Verdade. César, mais alguma contribuição, mais alguma pergunta que você queira fazer para o Marcelo? Até agradecer, né, pela menção, né, da Relógios. Imagina, eu tenho uma imensa admiração pelo seu trabalho. Nós começamos paralelamente, nós começamos ao mesmo tempo, cada um ocupou um nicho, né? E você é colaborador da Pulso, com frequência você está escrevendo matérias para Pulso também. Então, o mundo da relojoaria jornalística, o mundo do jornalismo relojoeiro, é muito pequeno. Outro dia, todos nós estivemos reunidos em torno de uma mesa num restaurante. Nós éramos o mundo do jornalismo relojoeiro do Brasil. Éramos meia dúzia de pessoas que fazem esse tipo de informação correr por aí, né? Porque é um nicho muito especializado. Você não pode esperar que um jornalista, do nada, comece a entender disso se ele não passou pela experiência de colecionismo, se ele não passou pelas visitas de fábrica, de feiras e tudo mais, se ele não se expôs a um PowerPoint que dá a explicação completa sobre os mecanismos, as engrenagens, o que cada uma faz e tudo mais. O jornalista não vai ter condições de fazer isso, então tem que ser especializado mesmo, assim como no mundo do vinho, né? Você tem que ter uma litragem para você poder falar daquele vinho novo, daquele tipo de produção, não passou por madeira, por quê e por que não, e assim por diante. Né? Então,
somos uma espécie rara, o jornalista especializado em relógios e canetas, né? Você comentou agora há pouco sobre o Salão do México, né? Que nós tivemos a oportunidade de visitar há alguns anos. E no Brasil nunca se conseguiu fazer nada parecido, né? Realmente, eu acho que não criou-se a cultura do salão desse tipo aqui no Brasil, né? O México não tinha essa cultura e, no entanto, criou a cultura porque o nível e o número de consumidores com recursos e com poder aquisitivo e com conhecimento lá no México é maior do que aqui. Por incrível que pareça, o mercado mexicano é um mercado muito mais cognoscente, é um mercado que conhece e entende muito mais. Tanto é que as grandes marcas fazem muitas vezes edições limitadas, exclusivas para o mercado mexicano em função disso, né? Aqui no Brasil nós tivemos acho que uma ou duas edições limitadas comemorativas brasileiras. Eu cheguei a ter um desses relógios que era o Brasil 500 anos, um da Tissot, o modelo da Tissot que vinha num estojo especial e tal, comemorativo de 500 anos. Só que, cá entre nós, puseram a Santa Maria Pinta e Ninha no mostrador. Não com esse nome, mas puseram 3 naviozinhos, ou seja, dando a entender que não era uma esquadra, mas as 3 caravelas lá do Colombo, né? Não, a esquadra do Cabral era um pouquinho maior, vamos combinar. Então, às vezes isso acontecia, né? É uma pena, né? O nosso país, acho que os impostos aqui, eles são impeditivos grandes, né? Para muita coisa. Muita o nosso coisa. mercado é esquisito, né? Não é qualquer um que se adapta ao nosso mercado. Não. Tanto é que no mundo dos colecionadores, você conhece. Quem é do mercado conhece nos dedos quem coleciona o quê, né? Então, a gente sabia quem era o maior colecionador de Omega do Brasil, a gente sabia quem era o maior colecionador de Montblanc do mundo, que também era o maior colecionador do Brasil, evidentemente, e tal. Então, a gente conhece das pontas dos dedos. Mas, por razões até de segurança, felizmente, ninguém mais conhece. E é uma coisa fechada mesmo. E tem que ser fechada, porque, infelizmente, segurança no Brasil não está fácil. Mas é isso aí, pessoal. Queria mais uma vez agradecer então a vocês, se vocês não têm mais alguma dúvida, me põe à disposição. Marcelo. Imagina. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua sabedoria, por mostrar esses relógios para nós aí. Realmente foi uma conversa muito boa. A gente até queria contar aqui para o pessoal que está nos assistindo, nós tentamos fazer essa entrevista na semana passada, né? É verdade, é verdade. E por problemas de internet, minha internet estava ruim, ela deu problema também, nós acabamos atrasando essa entrevista, mas foi uma conversa tão boa quanto a que a gente estava tendo na semana passada. E por incrível que pareça, hoje a causa da minha problemática na semana passada continua aqui, não foi para o trabalho, fez home office hoje também, porque estava com gripe, mas felizmente ninguém estava assistindo Netflix e ninguém estava com dois computadores baixando o filme ao mesmo tempo. Então, hoje a imagem correu tudo bem, né? Maravilha. Muito obrigado, Marcelo César. As suas palavras finais aqui. Bem, queria agradecer ao Marcelo, né, pela disponibilidade, né, do seu tempo aí para conversar com a gente. Uma grande satisfação, né, depois de tantos anos aí, contar com a tua participação. Agradecer também aos nossos confrades, né, que estão assistindo essa entrevista. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso bate-papo. César, obrigado. Marcelo, um grande abraço de novo. E você que está nos assistindo, ficou conosco até o final, aí uma entrevista de pouco mais de 1 hora. Se você ficou aqui até agora, é porque você curte relógios, curte artigos de luxo, então você tem que se inscrever no canal da Confraria do Relógio. Por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber mais e mais materiais desses, para que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. E divulgue o nosso canal para aqueles seus amigos que também gostam dessa temática. Deixe aqui nos comentários
o tipo de conteúdo que você quer aqui. Nós fazemos entrevistas, nós fazemos podcast, nós fazemos review de relógio, fazemos visitas e alguns conteúdos um pouquinho mais jornalísticos. Conte para nós o que você gosta mais, porque nós vamos atrás dessas informações para você. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!